Esse resultado é conhecido como teorema do envelope, tá? E antes de enunciar efetivamente esse teorema, vamos só destacar uma coisinha que está aparecendo aqui, tá? Vamos modificar um pouquinho o jeito com que a gente nota a nossa função objetivo e a nossa função de restrição, tá? Eu vou assumir que a minha função objetivo, ela depende de n mais m variáveis, tá? As primeiras n de navio variáveis, são as variáveis de controle, que vão compor aquele nosso vetor x. São as variáveis que a gente vai escolher para poder maximizar f, tá? Mas tem outras variáveis, tá, que de certa maneira definem a função de f, né? Então, por exemplo, pensa o problema de maximização de lucro de uma empresa, né? A empresa ela quer maximizar seu lucro. O lucro dela é o preço do seu produto vezes a quantidade produzida, menos o somatório dos preços de cada um dos insumos vezes as quantidades contratadas desses insumos. A empresa escolhe quanto vai produzir e se ela tiver em concorrência perfeita, a empresa escolhe quanto vai produzir e quanto vai contratar de cada um dos insumos, considerando esses preços como dados. Então, as variáveis de controle dessa empresa são as quantidades que ela vai produzir e as quantidades que ela vai empregar de cada um dos insumos, né? Porém, do ponto de vista da modelagem, da teoria, os preços não são exatamente variáveis fixas, né? Vão ser resultados do modelo, e é interessante a gente ver como a empresa vai reagir a diferentes preços, né? Então eu vou tratar esses preços como as variáveis que não estão sob controle do agente otimizador. E a gente chama as variáveis que não estão sob controle do agente otimizador de parâmetros, né? Então, de uma maneira geral, eu vou supor que a nossa função f de x, ela é uma função, agora, vamos modificar um pouquinho, ela vai ser uma função das variáveis de controle x, que eu vou supor que existem n variáveis de controle, tá? E dos parâmetros, que eu vou denotar por um vetor alfa, tá? Eu vou supor que existem m parâmetros. E a mesma coisa vai acontecer para a nossa variável g, tá? Eu vou supor que ela depende das variáveis de escolha, as variáveis x, e dos m parâmetros alfa, tá? E além disso, tá, eu vou substituir aqui só por uma questão de mais homogeneidade de anotação, aquela nossa constante c por uma constante que eu vou chamar alfa 0, né? Tá, ok? Esse vetor aqui é alfa 1, alfa 2 até alfa n. Eu vou supor que eu tenho um último parâmetro que seria um parâmetro alfa 0, tá? Que não está dentro do vetor alfa, né? Um parâmetro que eu estou tratando à parte aqui, tá? Então, aqui eu tenho o lagrangiano de um problema de maximização ou de minimização, o que vocês queiram, né? Mas que é exatamente o lagrangiano que a gente estava tratando até então, tá? Só que aqui eu quero tratar explicitamente que usualmente essas funções aqui dependem de uma série de parâmetros. E muitas vezes a gente quer saber qual que é o efeito desses parâmetros sobre a nossa escolha, sobre a escolha ótima, a escolha que maximiza ou minimiza o valor da função f. Nesse caso aqui, então, né, a nossa função f, de fato, ela vai do conjunto R n mais n, né, então um conjunto com n mais m dimensões, ou pode ser um subconjunto, né, eu posso ter meu conjunto x, pode ser um subconjunto de Rn mais m, tá, em que as primeiras n dimensões representam as variáveis de escolha, e as últimas m, né, de Maria dimensões representam os parâmetros, tá? E ela gera um valor real. E a mesma coisa vai valer para a minha função g, né? Agora ela tem n mais m argumentos. Os primeiros n argumentos são as variáveis de escolha que vão ser escolhidas pelo agente que vai otimizar a função f, né? E os m parâmetros seguintes são as m variáveis que se seguem, né? As últimas m variáveis que são insumo da função g, são os parâmetros de escolha, né? Que são dados por aquele vetor alfa. Então vamos imaginar que eu tenho esse problema então de maximizar f, tá? Sujeita à seguinte restrição, que é que g de x, alfa, corrigindo aqui, g de x, alfa tem que ser igual a alfa 0. O alfa 0 aqui está fazendo o papel da nossa constante, né, da nossa constante c, como a gente tinha enunciado anteriormente, né? Então, a esse problema aqui, eu vou associar um lagrangiano, né? A princípio, tá, se eu estivesse só pensando na minha condição de otimização, esses vetores alfa aqui eu poderia simplesmente ignorar, né? Falar, estão embutidos na função fg. Mas que muitas vezes o que acontece é que nós
queremos saber como os componentes desses parâmetros eles afetam as nossas escolhas, tá? Então, para fazer isso, tá, vamos definir, tá, as seguintes funções, tá, que são essas funções aqui. Vou definir x estrela de alfa a 0 é a função que retorna, tá, a minha escolha ótima, dados os parâmetros alfa e alfa 0. E lambda estrela de alfa e alfa 0, né, a função que retorna o valor do lambda associado a essa escolha ótima, né, dados os parâmetros alfa e alfa 0 também, tá? E nós vamos definir também aquilo que a gente vai chamar de função de valor, né? A função de valor é o valor que a nossa função objetivo, nossa função f, assume quando eu faço a minha escolha ótima, né? Então a minha função valor é simplesmente dada, tá, pelo valor da minha função f, né, no ponto da minha escolha ótima, tá? Então aqui está a definição dela, tá? Então se você me dá os parâmetros alfa, alfa 0, tá, essa função aqui me diz, x estrela de alfa, alfa 0 me diz qual que é o vetor x que eu devo escolher, né? E se eu sei qual que é o vetor x que eu devo escolher, por exemplo, para maximizar minha função, eu posso calcular, né, o valor do máximo da minha função, do máximo condicionado da minha função, simplesmente aplicando a função f nesse vetor x, tá? E quando eu faço isso, eu obtenho a minha função de valor, tá? Então, por exemplo, no problema na teoria do consumidor, se eu tiver um problema de maximização de utilidade, né, vocês sabem, né, que a função x estrela, que seriam as funções seria a função de demanda, ou vetor de funções de demanda do nosso consumidor, tá? E a função v seria chamada função de utilidade indireta, né, deixa eu só colocar de novo, no problema de maximização de utilidade no consumidor, normalmente a gente trata os preços como os parâmetros, o nosso alfa 0 seria a renda do consumidor, né? E o vetor x estrela, a função x estrela de escolha ótima, seria o vetor cujos componentes são as funções de demandas de cada um dos bens, né? E a nossa função v, a nossa função valor, seria chamada função de utilidade indireta, que dá a utilidade que o nosso consumidor atinge quando ele faz a sua escolha ótima, tá? Então esse daqui é o nosso conceito de função de utilidade indireta. Bom, o que diz o nosso teorema do envelope, tá? O nosso teorema do envelope diz o seguinte, que se eu quiser calcular, tá, a derivada parcial da função v, tá, em relação a qualquer um dos parâmetros, pode ser alfa 0, alfa 1, alfa 2 e assim por diante, tá? Essa derivada parcial ela é igual à derivada parcial do nosso lagrangiano calculado no ponto de escolha ótima, tá, em relação a esse parâmetro. Note que é a derivada parcial. Então, quando eu calculo essa derivada parcial, eu vejo só o efeito direto do parâmetro αk sobre o lagrangiano. Então, só esse efeito aqui e não o efeito indireto, como ele afeta a escolha ótima e depois como a escolha ótima afeta a x estrela. Só esse ponto aqui, tá? O que nos diz esse teorema é isso que está colocado aqui. Para ser um pouco mais claro, tá? Vamos calcular, tá, essa derivada do lagrangiano em relação a αk, né? Então vou colocar mais um pedacinho aqui, tá? Então a derivada parcial do lagrangiano em relação a αk, tá, é simplesmente a derivada de f em relação a αk menos lambda vezes a derivada de g em relação ao αk, né? Isso daqui se o k for maior do que 1, tá? K igual a 1, 2, 3 e assim por diante, né? Senão vai ser a derivada de f, aliás, vai ser, se eu estiver pensando o k igual a 0, né? Nós vamos ter aqui, né? Como a nossa função f aqui não depende de alfa 0, tá? Essa derivada aqui, tá? Vai ser igual a simplesmente igual a lambda, tá? Caso k seja igual a 0, tá? Então, isso aqui que está sendo dito, na derivada de v em relação a αk vai ser igual a lambda, caso k seja igual a 0, ou vai ser igual, né, a derivada de f em relação a k menos lambda vezes a derivada de g em relação a αk. Para mostrar o teorema do envelope, tá, vamos inicialmente definir essa função aqui, né, que é o y
de x, a, tá? E essa função é definida dessa maneira aqui, né? V de alfa, x, a, tá? V de alfa, g de x, a menos f de x, alfa, né? Vamos interpretar o que significa essa função para a gente poder usá-la, né, de uma maneira compreensível, né? Pois bem, então o que é essa função? Quais são os argumentos dessa função? Eu dou um vetor x, né, com os valores das nossas n variáveis de escolha, e um vetor alfa com os valores dos nossos m parâmetros, né? Essa função ela vai fazer o seguinte, ela vai considerar esses valores como dados, tá? Então ela vai fixar, tá, o valor de x e de alfa, tá? E como o valor de x a gente estava tratando como variável de escolha, eu vou colocar uma barrinha aqui só para dizer, a partir do momento que eu informo x para essa função, tá? Ela vai falar o seguinte, ó, deixa eu considerar isso aqui um parâmetro também da minha função, né? Ela vai considerar isso aqui como um número a ser calculado. E o que ela faz, né? Ela faz o seguinte, ela calcula, tá? Qual que seria a escolha ótima caso a nossa restrição fosse g de x, alfa fosse igual, tá? Ao invés de fazer igual a alfa zero, ela fala, não, eu vou calcular a restrição g de x, alfa tem que ser igual a g de x barra, alfa, né? Esse x barra, alfa está assumindo o papel do nosso alfa zero, né? Então, como vocês podem ver, então esse x barra, alfa aqui está assumindo o papel do alfa zero, né? Como vocês podem ver aqui, ele está entrando, né, como argumento da função v, onde normalmente aparece um parâmetro alfa zero, né? Então isso daqui está dizendo o seguinte, olha, sempre que eu dou, tá, um vetor de parâmetros alfa e um x barra para a função y, o que essa função faz é o seguinte, olha, eu vou ajustar o alfa zero para, com os parâmetros alfa, x barra ser uma escolha possível, né? Uma escolha que atenda à restrição do problema de otimização, tá? Dado o ajuste nesse parâmetro alfa, né? Então, o nosso problema de otimização, ele depende, né, desse vetor de parâmetros alfa, depende do parâmetro alfa zero, né? O que eu estou informando para a função y é o vetor alfa, tá? Eu estou informando um vetor de possível escolha x, tá? E estou pedindo para... Aí o que a função y vai fazer é o seguinte, olha, a função y vai imaginar, né, que o vetor x é um vetor factível, né? Isso quer dizer que g de x, alfa é igual ao alfa zero, que ele não sabe qual que é. Ela calcula o alfa zero como se fosse, né, g de x barra, alfa, tá? E daí ela retorna qual que é o valor ótimo, tá? Da minha escolha ótima, quando a minha restrição é g de x, alfa igual a alfa zero, que é igual a g de x barra, alfa. Tá aqui, né? O valor da minha função na escolha ótima, tá? E o que eu tenho aqui que eu estou descontando desse valor aqui? O valor da minha função em uma escolha que a função y tornou factível, ajustando o alfa zero, tá? Mas que é factível não necessariamente é ótima. Isso quer dizer, se eu tiver um problema de maximização condicionada, essa diferença aqui vai ser sempre maior ou igual a zero. É a diferença entre um valor ótimo e um valor factível, né? O valor ótimo é sempre maior ou igual ao valor factível, se por ótimo eu entendo o maior valor possível, tá? Então vai retornar um valor maior ou igual a zero. Se eu tivesse um problema de minimização condicionada, essa desigualdade se inverteria, né? O valor de V seria o menor valor possível entre todos os valores factíveis e, portanto, ele seria menor ou igual a f de x, alfa. Então, no problema de minimização condicionada, esse valor seria menor ou igual a zero, tá? Então, essa é a nossa função v, tá? Essa aqui é a ideia da função v, né? Eu informo um vetor de possível escolha, peço para a função v ajustar o parâmetro alfa e um vetor de possível escolha de variáveis de escolha, né? E um vetor de parâmetros. Eu peço para a função v ajustar
tá, o parâmetro α0 para que o vetor de possível variável de escolha seja um vetor factível e pergunto qual que é a diferença entre o valor ótimo nessas condições e o valor da minha função nesse vetor, né, x barra que eu informei para a função y. Tá? Bem, então feito isso, deixa eu apagar aqui o que eu havia feito aqui de esboço, apagar tudo isso e vamos agora então avançar um pouquinho. Né? Então agora considere, tá, que eu esteja olhando para uma escolha ótima, né, uma escolha x chapéu, que é a escolha ótima quando os parâmetros são alfa chapéu, tá, e aquele parâmetro constante α0 é α0 chapéu. Tá? Então isso daqui é o vetor ótimo de escolha que vai gerar, né, o maior valor possível para o meu problema de maximização ou o menor valor possível para o meu problema de minimização, né, dada a restrição g de x, alfa chapéu igual a alfa zero chapéu. Né? Então, como essa solução aqui ela é uma solução ótima, ela tem que atender a restrição. Né? Então, g de x, alfa chapéu igual a alfa chapéu zero. Né? E além disso, né, a gente pode escrever o seguinte, vamos calcular v de alfa chapéu, vírgula g de x, alfa chapéu. Então lembre que o argumento da função de valor, ela tem dois argumentos, o primeiro é o vetor alfa e o segundo é o parâmetro alfa zero. Né? Então eu estou igualando o parâmetro alfa zero a g de x chapéu, alfa chapéu. Tá? Como g de x chapéu, alfa chapéu é igual a alfa chapéu zero, isso daqui é v de alfa chapéu zero, né? De alfa chapéu, alfa chapéu zero. Né? Por causa dessa igualdade que aparece aqui em cima, né? Dessa igualdade aqui, tá? Então, agora, v de alfa chapéu, de alfa chapéu, alfa chapéu zero, né? É o v, tá? Da escolha ótima, quando os parâmetros são alfa chapéu zero, né? Portanto, é a função f calculada, tá? No ponto x estrela de alfa chapéu zero, com os parâmetros alfa chapéu, né? Que é exatamente, né, o nosso x chapéu. Tá? Então, o valor de v nesse ponto aqui é f de x chapéu, alfa chapéu. Agora, vamos calcular, então, feito essa observação, vamos calcular, né, o valor da nossa função y, quando no lugar de x eu coloco x chapéu e no lugar de alfa eu coloco alfa chapéu. Tá? Então, o valor, usando a definição da função y, né, o valor da função y calculada, né, em x chapéu, alfa chapéu, vai ser v de alfa chapéu, vírgula g de x chapéu, alfa chapéu, menos f de x chapéu, alfa chapéu. Tá? Bom, o que a gente viu aqui em cima, né, que v de g de x chapéu, alfa chapéu, é igual a f de x chapéu, alfa chapéu. Então, nessa função aqui, né, eu estou fazendo a diferença entre duas coisas que são iguais. Né? V de alfa chapéu, g de x chapéu, alfa chapéu é igual a f de x chapéu, alfa chapéu, portanto, essa diferença é igual a zero. Né? Então, na escolha ótima, né, a nossa função y atinge um valor extremo. Se eu tiver um problema de maximização, a nossa função y é sempre maior ou igual a zero, ela vai atingir um ponto de mínimo. Se eu tiver um problema de minimização, né, a nossa função y é sempre menor ou igual a zero, no ponto x chapéu, alfa chapéu é igual a zero, ela vai atingir nesse ponto um valor de máximo. Então, sempre que eu estiver calculando o valor da minha função y, tá, considerando, tá, um vetor de parâmetros alfa chapéu e um vetor de escolha, que é a escolha ótima para esse vetor de parâmetros alfa chapéu, o valor de y vai ser igual a zero e isso vai ser um valor extremo, ou de mínimo ou de máximo. Tá? E esse daqui é um extremo não condicionado, né? Eu não estou colocando nenhuma restrição, tá, aos valores que eu posso escolher de x chapéu e alfa chapéu, né, como argumento da nossa função y. Então, nesse caso aqui, tá, nesse ponto x chapéu, alfa chapéu, tá, essa função aqui ela tem que atender, né, as condições necessárias, né, de mínimo de não condicionado de primeira ordem, ou seja, as derivadas parciais da função y em relação a cada um de seus argumentos tem que ser iguais a zero. Né? Quais são os argumentos da função y? Né? Bom, são o vetor x e o vetor alfa, tá? Mas de fato, se eu quiser colocar esses argumentos como argumento a argumento, né? São x1, x2, x3 até xn, alfa1, alfa2, alfa3 até alfa m. Né?
Então eu tenho diversos argumentos aqui. Então vamos diferenciar então essa função y em relação a cada um de seus argumentos e igualar a zero para ver se a gente consegue tirar alguma conclusão acerca, né, dessa derivada, tá? Então tá aqui, né, a nossa primeira condição é que a derivada de y em relação a x seja igual a zero. E o que é a derivada de y em relação a xi? Para ver, né, o que é essa derivada de y em relação a xi, eu esbocei aqui, né, a nossa definição da função y, está no slide anterior, tá? De tal maneira que a derivada parcial de y igual a xi vai ser a derivada total em relação a xi da definição da função y, né? Ou seja, a derivada em relação a xi de v de alfa g de x vírgula alfa menos f de x vírgula alfa. Aqui está faltando fechar um parênteses na função v aqui, né? Agora sim, né? Agora está correto, tá? Então vamos calcular essa derivada aqui. Isso daqui vai ser igual, então, o que a gente pode ver na função v, o xi aparece apenas alterando o argumento aqui, né? Que corresponde ao nosso alfa zero, né? O valor do alfa zero, porque o alfa zero é igual a g de x vírgula alfa, né? Então vou usar a regra da cadeia para ver o impacto da função xi nesse primeiro termo aqui, v de alfa, vírgula g de x, vírgula alfa. Eu vou ter a derivada de v em relação a alfa, zero, né? Vezes a derivada de alfa zero em relação a xi, que é a derivada parcial de g, em relação a xi. Menos agora, né, a derivada de f em relação a xi, menos a derivada de f, parcial de f, em relação a xi, tá? Então vou escrever isso aqui mais bonitinho lá em cima, né, tá ok? E eu fico aqui então com a derivada de v em relação a alfa, zero, tá certo? Vezes a derivada de g em relação a xi, menos a derivada de f em relação a xi, isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Agora eu já vou me adiantar ao próximo slide e vou lembrar o seguinte, né, que na nossa condição de primeira ordem, o que dizia a condição de primeira ordem do nosso problema de otimização condicionada, né? A condição de primeira ordem do nosso problema de otimização condicionada impunha aqui o gradiente de f, na nossa escolha ótima, era igual, né, a uma constante lambda vezes o gradiente de g também nessa escolha ótima, né? E a constante lambda a gente calcula o valor dela do nosso problema de otimização, mas se vocês quiserem era a razão entre o módulo do gradiente de g e o módulo do gradiente de f, né? Então aqui está a nossa escolha ótima, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou reescrever isso aqui só para ganhar um pouquinho mais de espaço, tá? Eu deixei pouco espaço aqui. Queria fazer mais rápido, vai acabar sendo um pouco mais devagar, né? Então vamos lá, o nosso gradiente de f no ponto x estrela, né? No ponto x estrela, que seria a nossa escolha ótima, tá? Dados os parâmetros alfa, era igual, né, a um valor lambda estrela, tá? Vamos chamar de lambda chapéu e x chapéu, né? Isso por quê? Porque eu estava usando o termo chapéu aqui na nossa argumentação como sendo uma escolha ótima, né? Então eu vou colocar um x chapéu aqui, assim como eu coloquei lá um lambda chapéu, tá? Então x chapéu aqui, tá? Seria igual a lambda chapéu vezes a nossa função z. Eu queria ter colocado esse chapéu aqui cor de laranja, né? Agora foi, né? Vezes a nossa função g, também lambda vezes o gradiente de g, esse gradiente também calculado, né, no ponto x chapéu, vírgula alfa. Então isso aqui está dizendo o seguinte, olha, eu posso substituir
esse termo aqui, derivada de f, x chapéu, a derivada parcial de f, né, em relação a xi, tá? Esse gradiente o que que é, né? Esse aqui o que que é? É o vetor, né, que contém que temos os termos, né, a derivada de f em relação a xi, né? Para i igual a 1, 2 até n, né? E esse gradiente de g, né, é o vetor que contém as derivadas de g, né, em relação a xi, tá? Então isso daqui, de fato, eu estou chamando de gradiente de f, gradiente de g. A gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Eu estou mantendo o alfa sem derivar, que, né, são as derivadas só em relação ao x aqui, tá? Então esse termo aqui, tá? Pela condição de primeira ordem, o que que é? É lambda derivada de g em relação a xi, tá? Calculado, né, no ponto x chapéu, alfa chapéu. Eu saí aqui do lugar, né? Vamos voltar aqui onde a gente estava. Agora sim, né? Então esse termo aqui, né? A derivada de f em relação a xi é igual a lambda vezes a derivada de g em relação a xi, tá? Então vejam só que eu tenho a derivada de g em relação a xi, que multiplica a derivada de v em relação a alfa zero, menos a derivada de g em relação a xi, que multiplica a lambda, né? Tem que ser igual a zero. Eu posso, assumindo que a derivada de g em relação a xi seja diferente de zero, eu posso dividir dos dois lados dessa expressão pela derivada de g em relação a xi, né? E o que vai acontecer? Isso daqui vai embora, isso daqui vai embora, e eu vou ficar com a derivada de v. Deixa eu só escolher uma outra cor aqui, uma cor errada. Agora sim, né? A derivada de v em relação a alfa zero. Isso aqui calculada no nosso ponto de escolha ótimo, evidentemente, né? Bom, isso aqui é evidente porque v já é o valor da nossa escolha ótima, tá? A derivada de v em relação a alfa zero é igual, tá, ao nosso vetor lambda, né? Vou chamar ele de lambda chapéu, né? Como a gente estava fazendo, para usar o mesmo símbolo para destacar a nossa solução ótima, né? Eu estava dizendo que o x chapéu era a solução ótima, tá? Então lambda chapéu vai ser o valor ótimo de lambda, o valor de lambda associado a essa solução ótima, tá? Então o primeiro resultado, né, a derivada de y em relação a x é igual a zero. Isso aqui leva à conclusão de que a derivada de v em relação a alfa zero é igual a lambda chapéu, tá? Bom, mas a derivada de lambda chapéu também o que que é? É a derivada do nosso, aqui está, tá? Do nosso lagrangiano, né? Em relação em relação a alfa zero, né? Tá? Se eu derivo, aqui está o nosso lagrangiano, né? Se eu derivo essa expressão aqui em relação a alfa zero, né? Aqui não aparece alfa zero, então derivando f de x, alfa em relação a alfa zero, essa derivada é igual a zero. Menos lambda vezes g de x, alfa também não depende de alfa zero, a derivada é igual a alfa zero. Então só sobra derivar menos vezes menos mais lambda vezes alfa zero. Quando eu derivo em relação a alfa zero, essa derivada aqui é igual a lambda, né? Então, tá, a derivada de lambda em relação a alfa zero é igual do nosso lagrangiano é igual a lambda. A derivada do nosso lagrangiano em relação a alfa k, quando k é igual a zero, né, é igual a lambda, tá? Se k for igual a zero, né? E a gente viu também que a derivada do lagrangiano em relação a alfa k, quando k é diferente de zero, né? K igual a 1, 2, 3 e assim por diante, o que que é?
Essa derivada é a derivada de f em relação a alfa k, isso aqui calculado no ponto x, alfa, né? Menos lambda vezes a derivada de g em relação a alfa k, isso também calculado no ponto x, alfa. Só para a gente ter aqui as duas derivadas parciais do lagrangiano, né, que, afinal de contas, o nosso teorema do envelope está falando que se eu calcular essas derivadas parciais, eu obtenho, né, uma derivada de parcial da nossa função de valor. E de fato, o que a gente viu? Quando eu calculei a derivada parcial do nosso lagrangiano, a gente obtém lambda, né? E o que a gente viu? Que lambda é a derivada da nossa função de valor, onde que está? Está aqui, né? Lambda é a derivada da nossa função de valor em relação a alfa zero, tá? Agora vamos derivar a nossa função y em relação a alfa i, né? I igual a 1, 2 até n, qualquer valor nesse sentido, e ver o que a gente obtém, tá? Então, novamente, vamos colocar aqui então a derivada de y, a derivada da nossa função y, né? Em relação a alfa i, tá? Ela vai ser igual, né? A derivada em relação a alfa i. Pegar aqui a definição da nossa função y, né? Era v, tá? De x perdão, v de alfa, né? Vírgula g de x, alfa. Isso aqui menos a função f de x, alfa. Então, quando eu derivo isso daqui em relação a alfa i, tá? Eu vou ter que usar. Então, veja que alfa i é um componente do vetor alfa, então eu vou ter que considerar a primeira derivada de v em relação a alfa i, né? O efeito direto, né, de eu mudar alfa i, tá? Mas alfa i também afeta, né, o valor de alfa zero, porque eu estou fazendo alfa zero igual, né, a g de x, alfa, né? Então isso aqui vai ser mais, tá? A derivada de v a derivada de v em relação a alfa zero vezes a derivada de g em relação a alfa i. Menos, né, a derivada de f em relação a alfa i. Então, calculada essa derivada, né, ela tem que ser igual a zero, né, para atender aqui a nossa condição necessária de primeira ordem, tá? Então, quando eu faço isso, né, só reescrevendo isso aqui, tá? Aqui está com um sinal trocado, deixa eu corrigir isso aqui. Aqui é mais, né? Então, a derivada de v em relação a alfa i, mais a derivada de v em relação a alfa zero, vezes a derivada de g em relação a alfa i, menos derivada de f em relação a alfa i, tem que ser igual a zero. E aqui a gente pode fazer a mesma coisa novamente, né? Que é o seguinte, né? A gente pode fazer duas coisas aqui, né?
a nossa derivada de V em relação ao alfa zero, a gente viu que era igual a lambda, né? Então, isso aqui vai ser o nosso lambda, né? A gente estava chamando de lambda chapéu, né? A nossa derivada de f em relação a alfa i, tá certo? Perdão, né? Eu só vou reescrever então essa condição aqui, tá? Eu vou ficar então com a derivada de v em relação a alfa i, tá? Não vou colocar os argumentos aqui para ganhar um pouquinho de espaço, tá? Vou passar esses dois termos para lá, né? Então vai ficar a derivada de f em relação a alfa i. Aqui está faltando o símbolo de derivada parcial, né? A derivada de f em relação a alfa i, tá? Menos, tá? Então, ao invés de pegar a derivada de v em relação a alfa zero, eu vou colocar aqui o nosso lambda chapéu, né? Ou lambda, se vocês quiserem, né? Vezes a derivada de g em relação a alfa i, tá? Mas o que é esse termo aqui, né? Vamos comparar isso aqui novamente, né? Com a derivada parcial, né? Do lagrangiano em relação a alfa i, tá? E se eu olhar lá no nosso, aqui onde a gente escreveu o teorema do envelope, aqui, né? Tá? A derivada parcial do nosso lagrangiano em relação a qualquer alfa k ou alfa i, né? Com k igual a 1, 2, 3 e assim por diante, né? Então, se k aqui é para k igual a 1,2 até m, né? O que essa derivada é? Derivada de f em relação a alfa k menos lambda derivada de g em relação a alfa k, que é exatamente, né, aquele resultado que a gente obteve aqui, né, tá ok? Isso aqui então é a derivada parcial, tá? Do nosso lagrangiano, né, em relação a alfa k. A alfa i, né, eu estou usando a letrinha i aqui, né, ok? Então, nós mostramos, né, o que a gente queria mostrar, né? A gente mostrou então que quando eu derivo, tá, o meu lagrangiano, tá, em relação a alfa i, se i é igual a 1 até m, eu obtenho a derivada de v em relação a alfa i. E quando eu derivo, né, o meu lagrangiano em relação a alfa zero, eu obtenho lambda, que é a derivada de v, né? Vou colocar aqui que eu tenho aqui tenho o resultado aqui. Então, quando eu derivo o meu lagrangiano em relação a alfa zero, eu obtenho o lambda, que a gente mostrou que é a derivada de v em relação a alfa zero. Quando eu derivo, só ressaltando de novo, quando eu derivo lambda em relação a alfa zero, quando eu derivo o meu lagrangiano em relação a alfa zero, derivada parcial, tá? Eu obtenho lambda, que a gente viu que é a derivada de v em relação a alfa zero. E quando eu derivo lambda em relação a alfa i, tá? Fazendo essa derivada parcial, eu obtenho, né, a derivada de v em relação a alfa i, né, que é igual a derivada de f em relação a xi, menos lambda vezes a derivada de g em relação a alfa i. Isso se eu calcular todas essas derivadas, é claro, né, no ponto de escolha ótima, na solução do nosso problema de otimização.